Sônia, essa história que eu vou contar pra vocês é o que tá dominando aqui todos os sites, os programas especializados, mas hoje eu trago novidades. Tá. E olha, de uma fonte que é muito quente, a fonte que me antecipou várias coisas ultimamente. Então pode confiar no que eu vou passar pra vocês, porque envolve realmente Eliana, envolve um outro grande apresentador da TV Globo, porque a Eliana nem chegou na TV Globo ainda e já tem aquela história que a gente tá trazendo aqui todas as vezes, que é pra onde a Eliana vai ser encaixada. Ela vai pro The Masked, ela vai ter um programa aos domingos, aonde a Ela TV vai Globo... pras manhãs, ela né? vai pras manhãs, Pras tardes. pras tardes também Pro chegou... sábado. Pro sábado, pra madrugada. Todos os cenários abertos. Olha, vários cenários foram abertos para a apresentadora Eliana e hoje eu trago um cenário que é bastante desafiador, no mínimo, para ela. É um cenário, pessoal, que talvez a própria TV Globo, Sônia, não estava imaginando que isso aconteceria. Por quê? Envolve, sim, o apresentador Luciano Huck. Ele está envolvido nessa história, mas de uma maneira positiva para ele. Por quê? Olha, conversando lá com a fonte na TV Globo, tem todas essas possibilidades, ainda não chegaram numa conclusão para onde a Eliana vai. Mais uma coisa, essa fonte me antecipou, Sônia, e é uma coisa que me surpreende. Por quê? Quando a gente vê a Eliana, a gente imagina, a maioria, até os fãs estão torcendo pelos domingos. Domingos, é a cara dela. Muitas pessoas foram contrárias quando saiu aquela história que já foi desmentida de video show, foram contrárias à história de ir pras manhãs, inclusive, ir pras tardes e pros sábados. O fã-clube da Eliana e quem torce por ela quer a Eliana aos domingos. A gente quer. Pois é. Eu acho que deva ser a preferência dela Deva também, ser né? a preferência Sim. dela e não necessariamente nesse momento se tornou fácil, se tornou ainda mais difícil, Lobianco. É mesmo? É mesmo, Sônia, porque a informação que a gente traz é que a Globo está extremamente surpresa, não extremamente, mas mais do que surpresa, satisfeita com a segunda parte, com a primeira parte, aliás, do programa do Luciano Huck. Ah, tá. Pode parecer uma coisa óbvia pra você, mas hoje eu vou trazer alguns detalhes. Por quê? A Globo, quando chamou o Luciano Huck pra fazer essa história da primeira parte, ela estava enfrentando, Sônia, sucessivas derrotas pro SBT na audiência. Tava perdendo pro Portiolli, colocava The Voice era ameaçado, não vendia as cotas de patrocínio por inteiras, colocou ali o Pipoca da Ivete, que a gente contou que ia ser descontinuado 6 meses antes. Sim. O que acontece? A Globo chamou o Luciano Huck para pegar esse desafio. Falar, ó, Luciano, esse problema aqui na faixa horária, você vai ficar com 2 partes, antes e depois do futebol. Ele nem queria no começo. Ele né? não Ele queria, isso tirou a possibilidade de diversos apresentadores em terem um programa nessa faixa horária. Márcio Garcia, a própria Angélica, mas foi passado para ele, Sônia, e é aí que é a grande novidade. Foi passado para ele que talvez poderia se tratar de uma temporada de programas com primeira parte, ou seja... Começa assim, né? Depois vai ficar tudo ao vivo, após. Passaram pro Luciano Huck o seguinte, olha, pode ser de 10 a 12 programas com 2 partes, pode ser que a coisa vá muito bem e você acabe ficando, você topa o desafio. No início houve a resistência e ele acabou topando. O que a fonte me passa, Sônia? Me passa o seguinte, olha, pra Eliana ocupar essa faixa horária hoje, que o Luciano pegou também, abocanhou essa primeira parte, é praticamente dada como impossível. Por quê? Passaram para ele de 10 a 12 programas aos domingos, uma temporada para analisar, e desde já eles estão extremamente surpresos Ele tá arrasando, com o que o Luciano está trazendo. Tem batido recorde de audiência essas primeiras partes. Afastou o Celso Portiolli, apesar que o embate continua difícil. Claro. Conseguiu o mais importante para a Globo nesse momento, além da audiência. O que me foi passado é o seguinte, Aaron, a gente nunca teve tanta facilidade para vender merchandising, publicidade, ocupar os intervalos comerciais nessa faixa horária. Que Até com os incrível, né? programas de formato, The Masked Singer Brasil, que foi exibido nesse horário, inclusive, nós estávamos enfrentando dificuldades, não fechava as cotas. E o Luciano trouxe audiência, faturamento, ou seja, essa história de que ele poderia ficar por temporadas já foi para o espaço. Essa primeira parte a Globo olha com olhos assim incríveis e aí dificulta a história da Eliana, porque seria justamente... Talvez não, seria justamente o horário que a Eliana começou a negociar lá no passado, que é uma faixa horária do meio-dia que vai até 3 da tarde ali, ou da 1 da tarde até as 3 da tarde, que era uma faixa horária que a Globo já sofreu com todo mundo, né? Eu já experimentou de tudo. Até com o Geraldo Luiz está aqui com a gente, mas vocês lembram do banho que ele dava, Regina Casé e todo mundo, né? Record, Sempre foi uma faixa horária problemática, e a Globo solucionou, ou seja, Lubiano, com aquela história. Eles, neste exato momento, não vão mexer no lugar no qual eles conseguiram tampar um buraco.
conseguiram fechar uma Vai cicatriz ficar ali. ao vivo essa primeira parte ou gravado também? Então, essa é uma informação que a gente estava trocando, né? O Lubianco estava trocando isso comigo. Eles não me deram essa informação, se a ideia é seguir totalmente gravado ou uma parte ao vivo, mas me deram essa informação que agora vai chegar para Eliana, que é, neste exato momento, é impossível abrir esse espaço para colocar a Eliana. E só para concluir a informação, Sônia, a informação é a seguinte: The Masked Singer Brasil não vai ser exibido aos domingos. Já foi exibido no horário nobre, já foi exibido aos domingos. Ele deve ficar na programação de segunda a sexta. Não é um programa que vai também ocupar e nem entregar para o Luciano Huck ali. A Globo não vai mexer nessa grade de programação tão cedo. Poderia ser naquele antigo satisfeito. horário do The Voice, por exemplo, quinta-feira à noite. Talvez quinta-feira à noite. Né? Mas o que eu acho é assim, como você bem colocou, neste momento, atualmente, mas ela só vai estrear em 2025. Tem água para correr. Até lá, não é? Pode ser que o Huck já tenha desistido dessa primeira parte, pode ser que a Globo resolva, não é? Aliás, como é aquela história de duas cajadadas, não, uma cajadada só, você mata dois coelhos, eu Acerta de uma odeio vez. esse ditado, mas define a situação